O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho está sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, irmãs, mais um dia diante da bondade de Deus, das maravilhas que Deus faz em nosso favor. É sempre bom acordar, e mesmo com dificuldade, né? Às vezes pelo horário, é sempre bom acordar e perceber que nada mais é uma oportunidade que Deus nos dá, né, de poder recomeçar a nossa vida. Nem sempre a gente consegue ser o que a gente gostaria de ser no dia anterior. Mas quando nós acordamos, nós percebemos que nós temos a oportunidade de nos esforçar mais no dia de hoje. E para isso nós precisamos ter em mente, aqui é muito importante isso aqui, para isso nós precisamos ter em mente o que é que nós falhamos no dia anterior. Aonde que nós erramos no dia anterior? Para que no dia de hoje nós possamos ser melhores. Para que nós não cometamos o mesmo erro. Por isso, durante muitos anos, alguns institutos religiosos, até hoje ainda tem alguns, que fazem essa reflexão das próprias faltas durante várias horas no dia. Faz às 9 horas, faz ao meio-dia, faz às 3 da tarde, faz às 6 e fala, não, tu vai dormir, refletindo nesse espaço de tempo, aonde foi que eu errei para poder melhorar. Porque não teria sentido a vida nossa, irmãos, se nós não tivéssemos preocupado em nos melhorar. Porque cada vez que nós melhoramos, sobretudo os nossos relacionamentos, a nossa maneira de ver as coisas. Por isso Jesus está falando hoje que os olhos é a luz do corpo. É como você está vendo as coisas. Com que perspectiva você está enxergando as coisas. É tão interessante ver São Paulo hoje narrando, o seu percurso na segunda carta de Coríntios, capítulo 11. É tão interessante observar todo o percurso que São Paulo fez, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi perseguido, quantas vezes ele foi traído, e ele vai citando, inúmeras situações que ele passou, difícil mesmo, difícil. E aí a gente está reclamando na hora que a gente acorda. Alguém comentou comigo assim, a celebração podia ser 3 horas da tarde. A celebração podia ser 3 horas da tarde. A pessoa comentou comigo, uma dessas pessoas. A celebração podia ser 3 horas da tarde. Eu disse, isso é horário de preguiçoso, rapaz. Aí a gente percebe aqui, com muita clareza, São Paulo, listando
de fato, muito mais pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta. Muitas vezes me vi em perigo de morte. Olha lá agora, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 5 vezes. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes eu naufraguei. Passei 1 noite e 1 dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos. Perigos de rio, perigo dos ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas. A minha preocupação de cada dia, a solicitude por toda a igreja. Interessante, depois de narrar tudo isso, ele termina o discurso dizendo: quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele. Ele faz uma pergunta: quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação? Aí versículo 30. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que eu me glorio. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Como é que um homem desse, que fez tudo o que ele narrou aqui, no final do discurso ele diz: se eu tiver de gloriar, eu vou gloriar é das minhas fraquezas. Que fraqueza que esse homem tem, meu Deus? Qual é a fraqueza que esse homem tem? Me diga aí. Um homem que foi apedrejado, açoitado, preso, caluniado. Um homem que passou tantos perigos de morte. Vamos lá. Nós aqui, quantos perigos de morte nós já passamos por amor a Jesus? Quantas vezes nós fomos açoitados por amor a Jesus? 40 açoites menos um. Quantas vezes nós passamos fome e sede? Qual é o tempo do nosso jejum? Quantas vezes nós passamos frio? Quantas vezes nós ficamos sem dormir? Vamos fazer uma vigília, todo mundo reclama. Várias vigílias. E aí nós encontramos um homem que, se a gente for visualizar essas ações dele, ele chega a ser um super-homem de tanta coisa que esse cara viveu e não arredou o pé da missão que lhe foi confiada. E aí ele termina o discurso dizendo que se eu tiver de me gloriar, eu tenho que me gloriar das minhas fraquezas. Mas sabe por que São Paulo está dizendo isso, meus irmãos? Você sabe por que São Paulo termina o discurso, depois de falar tanta coisa sobre ele, e tanta coisa, terrível que aconteceu com ele? Ele poderia falar assim: não, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou forte, eu sou o cara porque eu sou bom, porque eu consegui, de fato, superar e aguentar, eu sou o bambambam, eu sou o top do top. Não, ele termina o discurso dizendo que se ele tiver de se gloriar, ele vai gloriar-se das suas fraquezas. Mas sabe por quê? Porque ele reconhece, meus irmãos, que tudo que ele fez, ele só fez por conta de Deus, porque Deus é que lhe deu força para fazer, porque Deus é que realmente o capacitou para fazer, porque se não fosse Deus, jamais ele conseguiria fazer aquilo que ele fazia. Você imagina, por exemplo, o cara está apanhando, uma taca lá de 3 pontas, o cara está apanhando lá amarrado, o que ele está pensando? Ele está apanhando por quê? Vamos supor, quando você rouba e vai preso, amarra e está te batendo, o que você pensa? Meu Deus, para que eu fui roubar? Eu não quero roubar mais. Olha aqui, meu Deus, que sofrimento, eu até mereço, porque
Olha, você vai pensar na consequência do ato que você cometeu e é exatamente por isso que você está sofrendo, você está apanhando. Mas São Paulo não. Quando esse camarada está apanhando, o que é que ele está pensando? O que é que ele está pensando dentro do coração dele? O que é que ele está pensando? Ele só está pensando em Deus. Ele só está pensando assim que é por amor a Deus. A única razão, causa, motivo e circunstância que eu estou vivendo essa situação é por amor a Deus. E por amor a Deus, quando a gente faz as coisas por amor a Deus, é Deus que nos sustenta. É Deus que nos dá força. É Deus que nos dá a razão para estar ali, vivendo aquele momento, seja bom, seja ruim. Então é muito claro para todos nós no dia de hoje, que a força que nós precisamos está realmente em fazer as coisas com o coração em Deus, e por isso o Evangelho está dizendo, né? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O meu tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. O meu tesouro é a eternidade. O meu tesouro é as coisas do alto. E por isso eu luto por elas. Eu suporto por elas. Eu suporto. Eu aguento firme por elas. A única razão, motivo e causa, circunstância da nossa estadia na nossa vida missionária, né? De ter largado tudo por amor a Jesus, a única causa, motivo e circunstância pelo qual nós abandonamos tudo para poder vir servir Jesus é Ele e nada mais. Nós precisamos, meus irmãos, purificar os nossos olhos para entender que todas as coisas são motivo para glorificar a Deus. Porque é pelos olhos, é pela forma que nós estamos vendo as coisas. Não pense nenhum de vocês, que as coisas estão descontroladas. Olhando humanamente parece descontrolada, está tudo descontrolado. Nossa Senhora, não, as coisas estão no controle porque é Deus que conduz as coisas. Deus vai permitindo as coisas acontecer para o nosso bem, para o bem da humanidade. Não me venha com essa história, que a questão da pandemia, a questão das doenças hoje, tudo é permissão de Deus para a glória dele, para que o ser humano possa entender que quem conduz a história é Ele. Quem conduz a história é Ele. Se as pessoas estivessem preocupadas com a sua vida espiritual, como estão preocupadas com a sua saúde física, talvez o mundo seria diferente. Se a pessoa estivesse preocupada em absorver, em aproveitar o sofrimento do tempo presente para poder crescer espiritualmente e se unir a Jesus Cristo por meio do sofrimento, as pessoas com certeza elas viveriam melhor. No entanto, basta um tipo de sofrimento, a pessoa já quer sair fora daquilo ali, já não suporta, já não quer mais viver. Olha o que este homem passou, meus irmãos, e suportou tudo com alegria, de coração, suportou porque ele sabia em quem ele estava colocando a sua confiança, ele sabia o destino de tudo, ele sabia para onde ele estava caminhando, a meta dele. Eu já disse isso aqui várias vezes, mas tem um monge chamado Moisés, não Moisés do Antigo Testamento, mas era um monge, que ele dizia, aquele que caminha sem direção, jamais vai chegar ao destino, jamais vai encontrar no final só cansaço. Aquele que caminha com direção, vai encontrar só o cansaço. Por isso que nós temos que ter a meta. E qual é a meta, meus irmãos? A meta é a eternidade, é o céu. Nós não devemos ter outra meta sequer. A meta não é nada a mais do que o céu. Mirar o céu é o nosso objetivo. O nosso olhar tem que estar fixo. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, para que nós não caiamos na tentação de achar que as coisas vão acontecer tudo por aqui.
Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor, que nos chama, que nos convida, que nos atrai, que nos conduz, que traz força ao nosso coração, que traz força e coragem para poder viver mais um dia na sua presença. Em todas as circunstâncias nós precisamos dar glória a Deus. Em todas as circunstâncias nós precisamos entender que faz parte de um processo de salvação para a minha vida pessoal e para as pessoas que estão à minha volta. Nós precisamos ter este olhar fixo no Senhor, para que a nossa alma seja iluminada pela luz que vem do coração misericordioso de Jesus. Os nossos olhos não podem se desviar da face de Cristo, nem para a esquerda e nem para a direita. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor, a fim de que a luz que sai do seu coração brilhe na nossa alma, e assim nós possamos de fato alcançar a plenitude da vida. E a plenitude da vida é a salvação eterna. Nós não podemos ter outra meta senão isso. Nós não podemos, meus irmãos, ter outra meta senão isso. E para isso é preciso passar por essa purificação dos olhos, purificação do coração. Meu Deus, não deixe que nada fique no meu coração, a não ser a tua vontade, a sua divina vontade. Meu Deus, que a sua vontade prevaleça na minha vida. Meus irmãos, nós temos que pedir isso todos os dias. Todos os dias, meus irmãos, minhas irmãs, todos os dias nós temos que pedir, meu Deus, que a sua vontade prevaleça na minha vida. E que eu viva com alegria. Porque muitas pessoas, elas até têm, talvez, uma predisposição para viver a vontade de Deus, mas a gente percebe que a pessoa está dentro da vontade de Deus, mas com a tristeza profunda, porque a vontade dela não está sendo feita. É como se o que eu estou fazendo é uma desgraça para a minha vida, eu só estou fazendo porque é a vontade de Deus. Se não fosse, quantas vezes, né? A gente falou assim, eu só estou fazendo porque é a vontade de Deus, porque se não fosse, eu não fazia não. Né? E como se aquilo fosse um peso para a nossa vida. É de coração. Você entendeu? É como se aquilo fosse um peso para a nossa vida. É como se aquilo ali fosse uma coisa terrível. Não, meus irmãos. Quem tem os olhos puros, quem tem os olhos purificados e um coração firmado em Deus, vai ter a certeza que mesmo que aquilo desagrade, que mesmo que aquilo não é uma aptidão sua, mesmo que aquilo não seja assim uma coisa extremamente gostosa de se fazer, eu vou fazer feliz, por quê? Porque tudo está dentro da vontade de Deus para a minha vida e para a minha salvação. O fim daquilo é a minha salvação. Ai meu Deus, como eu gostaria de ser moldado segundo a tua vontade. As pessoas, como eu disse ontem, né, na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Meu Deus, será que eu estou falando a verdade? Seja feita a tua vontade. É vontade de Deus que você esteja aqui. É vontade de Deus que você vá à igreja. É vontade de Deus. Mas eu não faço nada disso. Então, seja feita a tua vontade. Para que essa oração? Se eu não tenho predisposição, se eu não tenho uma disposição interna de realmente executar verdadeiramente a vontade de Deus. Então, não é bom que a gente fique pedindo Ele que a gente seja feita a sua vontade. A gente vive aí, o dia que der certo eu vou. O dia que der certo eu vou, se der certo eu vou. Não, eu vou, tem tanta coisa para fazer. Seja feita a tua vontade. Então nós observamos, irmãos. Primeira coisa, é que a força que nós precisamos, a razão que nós precisamos, a motivação que nós precisamos, ela vem totalmente de Deus. Não adianta buscar motivação em outra coisa. Não adianta buscar motivação em outras coisas.
Porque a nossa motivação precisa vir do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente faz uma reflexão no dia de hoje, né, com o próprio Jesus, pedindo para nós. O próprio Jesus pedindo para nós. Gente, é o próprio Jesus pedindo para nós. Fiquemos atentos à sua voz. Fiquemos atentos, meus irmãos, pelo amor de Deus. Peça a luz do Espírito Santo para invadir a sua mente e tirar todas as trevas que tem dentro dela. Ilumina, Senhor, as minhas trevas, ilumina as trevas da mente de tantas e tantas pessoas que estão aqui. Ilumina, Senhor, as trevas de tantas e tantas mentes que vão ter acesso a essa reflexão. Ilumina para que elas entendam, para que nós entendamos, aquilo que o Senhor quer falar conosco e o que nosso Senhor está falando conosco. Não junteis tesouro aqui na terra, meus irmãos. É isso que nosso Senhor está falando. Preste atenção, preste bastante atenção. Preste bastante atenção, meus amados irmãos, na voz do Senhor que está dizendo para nós: não ajunteis tesouros aqui na terra. O que é tesouro aqui na terra, meus irmãos? O que significa não ajuntei tesouro aqui na terra? O que significa isso, meus irmãos? Diga para mim. Pense aí no seu coração, pense aí, coloque a sua cachola para funcionar. O que significa não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam? O que significa isso, meus irmãos? Ué? Não fica preocupado em ter as coisas, não. Fica preocupado em viver na presença de Deus. A palavra de Deus diz que o justo não mendiga o pão. A palavra de Deus diz que jamais uma pessoa justa, e justo aqui está ligado a estar na presença de Deus. Não existe maior justiça do que passarmos o tempo na presença de Deus. O justo aqui é aquele que se relaciona com Deus. O justo aqui é aquele que está na presença de Deus. O justo aqui é aquele que confia em Deus. O justo aqui é aquele que espera em Deus. Esse é o justo. A palavra de Deus vai dizer que o justo não mendiga o pão. E a própria palavra vai dizer para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque se ele alimenta os pássaros que não ceifam e não colhem, mas que come todo dia, e que se ele cuida do lírio do campo, que tem uma beleza tremenda e um perfume maravilhoso, que num dia está assim, no outro dia seca, imagina do ser humano, que é a obra-prima da criação. É isso que Deus está dizendo: confia em mim, porque eu te sustentarei. Preocupa-se em relacionar comigo. É isso que ele está dizendo. Não fiqueis preocupados em ajuntar coisas aqui na terra, a ponto de me esquecer, a ponto de me abandonar, a ponto de não saber quem eu sou, a ponto de viver como eu não existo. É isso que ele está dizendo. Não vos preocupeis com estas coisas, porque estas preocupações afasta a tua mente da minha presença. Você fica tão preocupado com essas coisas que você não tem tempo para pensar em mim, que você não tem tempo para me adorar, porque você não tem tempo para me comungar, porque você não tem tempo para relacionar comigo. É isso que o Senhor está dizendo. Não vos preocupeis, meus irmãos, com essas coisas, em ficar querendo: não, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Passa o dia todo tentando juntar as coisas para viver bem aqui na terra e se esquece de estar com o Senhor. É isso, meus irmãos. Não ajunteis tesouro aqui na terra,
aonde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, é nosso Senhor que está falando, é Jesus que fala. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu. Meu Deus do céu, o que é juntar tesouro no céu? Como é que eu vou juntar tesouro no céu, meus irmãos? Diga aí, pelo amor de Deus, como que eu vou juntar tesouro no céu? Se eu nem no céu eu penso, se nem no céu eu acredito, como é que uma pessoa vai juntar tesouro no céu, se nem no céu ela acredita? E olha que quem está falando aqui é nosso Senhor Jesus Cristo, que está dizendo para nós nesta manhã: ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde nem os ladrões assaltam e roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós conhecemos, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é bom a gente falar. Nós conhecemos a história de um grande bancário, né? Um grande banqueiro, naquela época lá, ainda, né? De Santo Antônio de Pádua. Esse mês é o mês dele. E lá em Pádua, né? Na Itália. E esse banqueiro era muito famoso, um cara muito bom, né? Um cara muito rico. E realmente se dedicava a vida dele a juntar, né? A juntar as coisas, porque trabalhava no banco, um bom salário, e se preocupava realmente com a vida. Ia muito pouco, quase nada na igreja, né? E aí, de repente, esse cara ainda novo, esse cara de repente morreu. E aí chamaram Antônio, né? Santo Antônio, chamaram Santo Antônio para celebrar as exéquias desse rapaz, desse homem, né? E lógico, como velório de rico é lotado, os velórios de pobre não tem mais ninguém, o velório de rico, a cidade inteira vai. E muita gente no velório, né? Muita gente. E a história diz que Antônio chega naquele velório, né? E se coloca diante do caixão e começa a fazer todo o rito das exéquias. E na hora, né, de proclamar o evangelho, Antônio escolhe este evangelho que aqui nós lemos, que no final ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Aonde está o coração deste homem agora? Antônio pergunta para o povo: aonde está o coração deste homem agora? O coração deste homem vai estar aonde ele colocou como tesouro dele. E aí todo mundo ficou meio que assim indignado, né? Porque no velório as pessoas esperam do celebrante que o celebrante diga: não, está no céu, né? Porque foi muito bom, porque não é assim. Não é assim. Não é assim. Satanás também é bom. Olha tanta coisa que Satanás dá para as pessoas aqui. Tem pessoas que fazem pacto com Satanás para poder ter vida boa aqui. Olha como é que Satanás é bom. Então não é assim. A pessoa foi muito boa e por isso ela está no céu. Não é assim. Não é assim que funciona. Garanto para vocês. Então quando a gente vai celebrar as exéquias, talvez a família, as pessoas esperam um discurso assim que, né? Não é assim. E aí as pessoas ficaram um pouco meio que, umas com raiva, outras meio que chateadas, principalmente as pessoas da família do cara que tinha morrido, porque Antônio estava questionando sobre o desejo do coração daquele rapaz, e muita gente que estava ali sabia que ele era um cara muito mão de vaca, muito usurado. As pessoas que estavam ali sabiam que ele tinha muito apego ao dinheiro, né? E só pensava no lado dele. E aí de repente, quando foi arrumar a casa, né, do defunto, para tirar as coisas, umas para guardar, outras para vender, outras para dar, quando a pessoa tirou um quadro da parede, viu que tinha um cofre. Tinha um cofre na parede. E aí
procuraram a chave, não acharam a chave, e aí arrumaram um pé de cabra lá e arrombaram a porta do coração. E a história, a porta do cofre, a história diz que quando arrombou a porta do cofre, o coração do cara estava lá dentro, no meio do dinheiro. Aonde que está seu coração? Aonde que está o teu coração, meus irmãos? Aonde que está o nosso coração? Ao contrário, existe vários corações incorruptos na história da igreja, de homens de Deus e mulheres de Deus, que foram enterrados em odor de santidade, e quando foi ser desenterrado para poder analisar o processo de beatificação, acharam o coração intacto, sem a traça comer, aonde a traça e a ferrugem não se corrói, porque aquele coração é do céu, aquele coração não era da terra, aquele coração era do céu. Então, meus irmãos, façamos a reflexão. Aonde verdadeiramente está o nosso coração? E fiquemos atentos para que o nosso coração não seja o próximo a ser encontrado dentro do cofre. Fiquemos atentos para que o nosso coração não seja encontrado na lata de lixo. Fiquemos atentos para que o nosso coração não seja encontrado na boca dos cães e das raposas. Mas peçamos a Deus a graça de encontrar o nosso coração na eternidade, no céu. Peçamos a Deus a graça de encontrar o nosso coração como o Sagrado Coração de Jesus, que nesse mês nós comemoramos, e o Imaculado Coração de Maria. Peçamos a Deus a graça do nosso coração ser encontrado no centro entre o coração sagrado de Jesus e o Imaculado de Maria, aonde o mal não tem acesso. Abramos a nossa mente e deixemos a palavra de Deus agir no nosso meio, para que possamos ser pessoas melhores no dia de hoje. Sobretudo, pedindo a Ele que nos dê um desejo profundo de amá-lo cada vez mais e pôr o nosso coração na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.